Boa tarde, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que nos assistem. O Bora RN desta terça-feira, dia 1º de setembro, está começando. Nesta mesma data, em 1858, era criado o município de Jardim do Seridó, desmembrado do de Caicó. Segundo o livro Cronologia do RN, Jardim tinha uma área de 380 quilômetros quadrados e uma população de 11.886 habitantes. Vamos aos destaques de hoje. Ministério Público deflagra a operação que investiga desvio de combustíveis na Prefeitura de Angicos. Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte intensifica fiscalizações no aeroporto de Natal para identificar e apreender mercadorias irregulares. Secretaria de Educação de Natal adia retorno às aulas presenciais e escolas particulares vivem expectativa para a retomada. Ao vivo, vamos conversar com a secretária de Educação de Natal, Cristina Diniz. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolvem substância de proteção solar contra os efeitos negativos dos raios UVA e UVB. E ainda começa hoje a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. O Bora RN está no ar. A Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte vem intensificando as fiscalizações no aeroporto de Natal para identificar e apreender mercadorias irregulares. Só no ano passado, as apreensões nos aeroportos, estradas e nos correios foram avaliadas em cerca de 48 milhões de reais. Fardos de artigos para confecções e acessórios para celulares são apenas alguns dos itens apreendidos por auditores da Secretaria Estadual de Tributação e da Receita Federal em fiscalização realizada no aeroporto de Natal na última quinta-feira. O material era transportado irregularmente em voos domésticos e foi avaliado em cerca de R$100 mil. A ação ilustra bem a rotina dos auditores nas últimas semanas, após a intensificação das fiscalizações no aeroporto de Natal. Este ano vimos num ritmo também interessante, paramos em função da pandemia e agora estamos retomando juntamente com a retomada da atividade econômica. Nesses últimos 2 meses, nós já fizemos algo perto de 20 apreensões, totalizando algo em torno de R$350 mil de mercadorias que estavam desacobertadas de nota fiscal. As mercadorias sem nota fiscal que foram apreendidas durante todo o ano passado em fiscalizações da Secretaria foram avaliadas em cerca de R$48 milhões. Os itens entrariam em circulação no comércio local sem o recolhimento de impostos, como o ICMS. O secretário adjunto de Tributação do Estado explica que as ações serão ainda mais constantes daqui para o final do ano, tanto no aeroporto como também nas estradas e nos correios. Pretendemos também entrar no porto, então são os diversos meios. Nós temos uma parceria muito importante nas estradas federais com a PRF, isso tem resultado em grandes apreensões este ano. Vamos fazer operações de itinerância, aquela que nós visitamos as empresas para ver se elas estão regulares, se estão com seu cadastro atualizado. É importante isso muito, que o contribuinte procure se regularizar, procure deixar a sua empresa funcionando de forma regular para não ter problemas com o fisco. O secretário lembra que, além do poder público, a população também pode ajudar na luta contra a sonegação fiscal, exigindo o cupom na hora da compra. Na hora que vai adquirir qualquer mercadoria, é importante pedir a nota fiscal. É importante também, inclusive, uma coisa que muitas vezes as pessoas não atentam, o fornecimento de alimentação também é fato gerador do ICMS. Então, quando você vai a um restaurante, também deve pedir a nota fiscal, a um bar, etc. E o ato de pedir a nota é um ato de cidadania que vai ajudar a combater a sonegação fiscal. Uma operação do Ministério Público, Heloísa, está investigando, apurando o desvio de combustíveis na Prefeitura de Angicos. E é sobre este assunto que Jackson Damasceno vai conversar com a gente ao vivo agora, direto da redação. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. A Operação Combustão 2 foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, 2 deles em secretarias da Administração Municipal de Angicos. 6 promotores, 12 servidores e mais de 30 policiais militares participaram da ação.
A Operação Combustão 12 teve seu início numa primeira operação de nome similar, ocorrida em 2018, a Combustão 1, quando já era notada algumas irregularidades na manipulação e distribuição de combustíveis na cidade de Angicos. Em 2018 começou essa nova investigação, através da qual ficou constatada que representantes da prefeitura estavam vendendo combustíveis a particulares e também servidores estavam se valendo desse combustível pertencente ao município para abastecer os seus veículos. Ninguém foi preso, mas a partir de agora, com o material coletado, a polícia reinicia a investigação através de todos esses equipamentos, de todos esses documentos, e pessoas podem ser implicadas, mandados de prisão podem ser pedidos. Por enquanto, somente mesmo mandados de busca e apreensão. Obrigada, Jackson, pelas suas informações. Obrigada, Jackson. E olha, a governadora Fátima Bezerra e a bancada federal, os deputados e senadores se comprometeram em reunião ontem a buscar garantias para a manutenção dos empregos após a saída da Petrobras daqui do estado. O encontro foi convocado pela governadora Fátima Bezerra e reuniu toda a bancada federal do estado no Centro de Convenções para discutir os danos da saída da estatal do Rio Grande do Norte. Antes do início da reunião para tratar sobre a Petrobras, representantes da bancada federal se reuniram para discutir a nova liderança da bancada no Congresso Nacional. O eleito foi o deputado federal Benis Leocádio. Agradecendo a confiança dos demais pares, senadores e deputados, de representá-los durante essa temporada até o próximo ano de 2021. E como você já colocou, já de entrada, tendo um tema tão importante, de certa forma com muita preocupação que nós estamos vivendo nesse momento, e o que estamos iniciando é uma discussão, um debate de que medidas e providências poderemos tomar para vivermos essa transição da venda de ativos da Petrobras, que para muitos ainda fica uma certa interrogação do que possa vir. Logo na sequência teve início a reunião com a bancada federal, senadores e parte do secretariado com a governadora Fátima Bezerra, que reiterou a posição em resistir de todas as formas possíveis para evitar a retirada da Petrobras do território potiguar. Ciente da responsabilidade que me cabe enquanto governadora do Rio Grande do Norte, nós, através desse grupo de trabalho, nós iremos aprofundar todo esse debate no sentido de defender os interesses do Estado do Rio Grande do Norte. Durante a reunião, o secretário de Planejamento, Aldemir Freire, fez uma breve apresentação dos riscos e implicações da venda dos ativos da Petrobras do Rio Grande do Norte. Segundo dados de 2018 do IBGE, a estatal é responsável por 52% do produto interno bruto da indústria potiguar. A senadora Zenaide Maia ressaltou que a saída da empresa tem um impacto considerável na economia do estado. A Petrobras é mais de 40% do PIB industrial do Rio Grande do Norte. De repente, você sabe pelo um diário oficial da União que vai sair a empresa toda. Eu, particularmente, sou contra a privatização do patrimônio do povo brasileiro. O deputado federal Rafael Mota ressaltou a preocupação com a geração de empregos no estado. É importante que a gente garanta esses empregos, Até porque a Petrobras saindo, o que vai ser dessas 5.600 famílias que dependem da Petrobras? E todo esse investimento que já foi praticado no nosso estado. A gente quer que, se a Petrobras realmente sair do nosse estado, a gente espera que haja uma contrapartida, que haja alguma forma de realmente preservar esses empregos e a renda que é gerada através desses recursos e desse trabalho que a Petrobras faz no estado do Rio Grande do Norte. O governo federal anunciou hoje que o auxílio emergencial criado para ajudar financeiramente os brasileiros durante esse período da pandemia será prorrogado até o mês de dezembro, mas com um novo valor de R$ 300. E esse é um dos destaques desta terça-feira.
O novo valor será concedido por 4 meses. A quantia é metade da anterior, que teve a duração de 5 meses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendia novas parcelas de R$ 200, mas cedeu ao apelo do presidente Bolsonaro, que queria um valor maior. Para esse novo valor, a presidência vai enviar uma medida provisória ao Congresso. A preocupação da equipe econômica agora é com o rombo nas contas do país, que deve encerrar o ano com dívida de 100% do valor do PIB, o Produto Interno Bruto. A Secretaria de Saúde de Natal passa hoje a oferecer serviços de teleodontologia a partir de hoje. Os usuários podem acessar o site sos-saude.com para ter acesso ao sistema de marcações. Na página é possível escolher uma data para consulta virtual e depois é preciso inserir dados pessoais. Depois disso, o paciente recebe um link que vai direcioná-lo para a consulta com o dentista. Em breve, a Secretaria de Saúde também pretende implementar a prescrição digital, para que o tratamento já seja iniciado pelo dentista. O Parque das Dunas será reaberto ao público amanhã, mas a retomada será gradual e por meio de 3 fases, segundo o IDEMA. Nos primeiros 15 dias, só serão permitidos golpistas com carteira atualizada, respeitando a distância de 4 metros durante a prática do exercício físico. O acesso será controlado com fichas numeradas. Bebedouros estarão interditados e haverá sinalização para orientar visitantes. O uso de máscara será obrigatório. O ABC venceu o América ontem por 2-1 no estádio Frasqueirão. Valderrama e Berguinho marcaram os gols da vitória, um em cada tempo da partida. Com esse placar, o alvinegro fica a um empate de levantar a taça de campeão da Copa RN na próxima segunda-feira. Voltamos e, como vocês podem ver, já estamos ao vivo aí interligadas com a secretária de Educação de Natal, Cristina Diniz, porque hoje a Secretaria de Educação do Estado entregou o protocolo de retorno às aulas, das escolas públicas e privadas ao Comitê Científico da Secretaria de Saúde do Estado. O documento deve ser avaliado amanhã e a expectativa é de que, a partir dessa análise do protocolo, saia uma previsão de volta das aulas presenciais no Estado. O documento tem todas as normas, questões pedagógicas e de biossegurança para as escolas. Mesmo assim, o município de Natal já adiantou no Diário Oficial de hoje que prorroga mais uma vez o início das aulas presenciais na rede pública municipal até o dia 30 de setembro. Na rede privada ainda não há uma previsão e é sobre esse assunto que a gente vai conversar com ela, como a Heloísa já adiantou, a secretária do município. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda ao Bora RN. A gente quer entender, tantas prorrogações. Queremos entender quais são os critérios, no momento que vocês decidem prorrogar por mais um mês. O que é que vocês avaliam, que entendem que ainda não há uma preparação para receber toda essa estrutura escolar que envolve professores, funcionários e alunos? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. A primeira razão para a continuidade da suspensão das aulas é que nós ainda continuamos vivendo uma pandemia. Natal tem apresentado dados melhores, Assim, nós estamos com menos casos, os hospitais estão mais livres um pouco, mas isso não quer dizer que não vai haver uma transmissibilidade e, quem sabe, até um número grande de pessoas infectadas com o retorno às aulas. Essa é a nossa preocupação, não temos ainda a vacina, estamos estruturando as escolas para receber os alunos, mas na hora que o Comitê Científico do município definir que nós voltaremos oficialmente, nós aí estaremos trabalhando para fazer esse retorno. No momento, nós consideramos que ainda não é o tempo certo da volta às aulas presenciais. Só será possível esse retorno, então, com a vacina? Não especificamente com a vacina, mas no momento, como eu vou repetir, eu não sou da área da saúde, mas o comitê científico é formado por professores, médicos, especialistas na área. Quando eles disserem que nós temos condições de voltar e que essa volta não vai ser tão, vamos dizer assim,
vai trazer tantos casos, né? Nós sabemos que, de toda maneira que ela seja, ela vai trazer novos casos, né? Pela própria quantidade de pessoas que vão estar ali naquele local, mesmo fazendo um trabalho com um número menor de alunos, mas temos os professores e temos os fatores externos também. Por exemplo, muitos professores vão dar suas aulas de transporte escolar, os alunos vão também para a escola de ônibus, e tudo isso é fator de risco. Secretária, rapidamente, para a gente encerrar, então vamos tratar agora das escolas privadas, né? Vocês assumem que há uma previsão de retorno antes das escolas públicas aqui no município de Natal e há uma previsão de anúncio de quando será essa retomada nas escolas particulares? As escolas particulares estão solicitando já há algum tempo esse retorno e nós temos postergado por não acreditarmos que seja o momento, apesar da escola estar mais bem estruturada, digamos assim, mas estamos tratando do mesmo público, tanto nas escolas particulares como nas públicas, que são pessoas e crianças e jovens, ou seja, são vidas. E aí nós temos que ter um cuidado muito especial com essas vidas dessas pessoas. Ok, secretária de Educação de Natal, Cristina Diniz, muito obrigada pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. Inclusive, falando dessa questão das escolas particulares, a gente sabe, né, Heloísa, que há uma nítida diferença de estrutura entre a rede pública e a rede privada. Essa semana eu visitei 2 escolas particulares, uma de pequeno porte e outra de grande porte, e essa reportagem a gente vai trazer aqui completa no Bora RN para vocês entenderem melhor, até para os pais. Você que é mãe, né? Ainda não sou mãe, mas compartilho dessa preocupação, né? Escuto vocês falarem muito sobre essa preocupação. Então eu fiz questão, assim como na UTI Covid, eu fiz questão de entrar nas escolas para mostrar na prática as medidas que as escolas privadas estão adotando para garantir, né? Porque eles batem o martelo dizendo: pode voltar com segurança, a gente garante a segurança. Então, é isso que vocês vão observar amanhã e tirar as próprias conclusões aqui no Bora RN. É bom ter esse olhar de dentro, né? É, muito importante isso. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo, que começa hoje, este mês de setembro, que é dedicado ao combate ao suicídio. E a gente também vai mostrar um alerta, né, para os pais ficarem de olho nesses aplicativos da moda que podem estar trazendo conteúdos impróprios para crianças e adolescentes. A gente volta já. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram uma substância de proteção solar que representa um avanço científico contra os efeitos negativos dos raios UVA e UVB. O produto protege e ainda traz vantagens estéticas e ambientais. Eles estão por toda parte, de dia ou mesmo de noite. Os raios solares e seus impactos na pele humana há muito tempo provocam os cientistas. Para diminuir os danos, pesquisadores desenvolveram e continuam produzindo os mais diversos tipos de protetores para os raios UVA e UVB. Um avanço nesses estudos vem da UFRN. Pesquisadores dos programas de pós-graduação em Engenharia Mecânica e em Engenharia Têxtil produziram um produto líquido multifuncional que pode ser aplicado em tecidos e até em superfícies de plástico. Então a gente percebeu que ele vai além do tecido. Então a gente pode aplicar em diversos outros materiais. A gente percebeu que é possível aplicar, por exemplo, em superfícies de madeira, superfícies metálicas, de plástico, em formulações de tintas, por aí vai. De acordo com os pesquisadores da UFRN, a substância desenvolvida em laboratório consegue impedir a penetração de até 99% dos raios UVA e UVB. Além da proteção, o grupo também aposta nas vantagens estéticas e ambientais para promover o produto. Então, o grande problema da indústria hoje em dia é justamente essa questão ambiental, mais uma vez. Porque quando você está trabalhando com um produto químico que gera toxicidade ao meio ambiente, então isso acaba sendo mais custoso, você tem que ter um cuidado um pouquinho com a questão da legislação. Então, essa questão do meio ambiente, ele é bom para a indústria,
né? Não tem esse tipo de preocupação. E é bom para toda a sociedade, que você tenha consciência que você não está comprando alguma coisa que vai destruir a natureza. O brilho e a cor que a substância acrescenta aos materiais onde é aplicado também sinaliza que a solução está cumprindo o seu papel de proteção solar. Então, quando você tem esse tratamento no tecido, essa radiação é absorvida pelo princípio ativo, certo? E é convertida em outras formas de luz, que no caso luz verde ou luz azul. E agora um alerta para os pais. Usuários de um aplicativo que virou febre entre crianças e adolescentes denunciam a publicação de conteúdos impróprios. Na casa da Antônia são 2 filhos, o Bruno de 4 anos e o Luiz Gustavo de 7. O mais velho entrou na onda dos aplicativos de vídeos. Você pode conversar, porque tem um chat lá, você pode mandar vídeo, compartilhar. E nessa de ver e compartilhar conteúdo, inclusive com estranhos, começou a preocupação. Ele veio e me contou, falou, eu conversando com um amigo. E aí eu tinha um aplicativo no meu celular e fui ver, não tinha nada na conversa, não tinha problema nenhum. Mas aquilo me acendeu um alerta, sabe? Mas tem uma nova rede social que chamou a atenção de pais e responsáveis, o Likee. Ao se cadastrar, o perfil passa a ser público dentro da plataforma e os próprios usuários começaram a denunciar comentários impróprios e de cunho sexual. Durante a pandemia, com as escolas fechadas e tantas outras mudanças na rotina das famílias, as crianças e adolescentes passam mais tempo em casa e, consequentemente, aqui, nos celulares e também nos tablets. Isso tem criado um ambiente mais propício para práticas de pedofilia e também de assédio por meio da internet, fazendo aumentar, inclusive, as denúncias. É importante a presença mais frequente dos pais, especialmente que os pais tenham acordos e autorizem ou não serviços que são adequados para crianças, né? Agora, na adolescência, eu diria primeiro para os pais que eles tenham uma conversa que não seja baseada no que é certo e errado e na punição. Se eles tiverem essa relação de confiança e diálogo, os filhos vão buscá-los, caso seja necessário, ajudar seus filhos em alguma situação de risco. Hoje é 1º de setembro, começamos mais um mês e com ele mais uma campanha importantíssima que é o Setembro Amarelo, para falar justamente sobre a campanha contra o suicídio. Dói um pouco falar sobre isso, mas esse é o objetivo. A gente tem que falar sobre suicídio com compromisso, responsabilidade e sem preconceito, né, Heloísa? Temos que desmistificar, né, esse assunto. E é por isso que nós estamos ao vivo aqui com a doutora médica psiquiatra Sandra Peu, que vai nos ajudar a desmistificar esse assunto, porque existem, os dados da associação é de que existem hoje cerca de 12 mil casos de suicídio por ano no Brasil. E a gente precisa falar sobre esse assunto, né, doutora? É melhor falar do que não falar. Boa tarde. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Sim, é importante demais que a gente toque no assunto, para a gente entender como acontece o suicídio, quais são as características, como é que a gente pode prevenir. Setembro a gente incide com maior força na campanha, mas as ações têm que permanecer durante o ano todo. E se a gente fala a respeito de prevenção, a gente tem que entender as causas e as consequências dela, e as formas também de evitar que aconteçam. Tem que lembrar, suicídio é a consequência mais trágica de uma doença mental. Pois é, você falou agora da doença mental, muitas vezes o suicídio está associado a uma doença mental, né? Uma depressão, algum tipo de síndrome, mas não necessariamente, né? Bom, necessariamente. Nós temos 96,8% dos casos que foram estudados de pessoas que cometeram suicídio tinham uma doença mental. Talvez esse pouquinho que não entrou na conta simplesmente não foi registrado. Então vamos dizer que foi 100% das pessoas que cometeram suicídio tinham uma doença mental. Não é todo mundo que pensa em morte que vai cometer suicídio. Por isso que a gente tem que incidir uma campanha, principalmente nas pessoas que sofrem de transtornos mentais. E o que é transtorno mental? É uma disfunção do organismo como qualquer outra doença. Em geral são doenças crônicas, como diabetes, como a pressão alta. E se a gente trata principalmente as doenças em que são mais incisivas na população e que mais
frequentemente levam ao suicídio, que é os transtornos mentais, depressão, transtorno afetivo bipolar, abuso de álcool ou outras drogas, se a gente consegue tratar essa população, o nível de suicídio, a frequência de suicídio, a incidência de suicídio cai bastante. A gente pode salvar 9 em 10 vidas. Diga, Mari. É porque são muitas perguntas, né? As duas ficam doidas para perguntar, um assunto muito interessante mesmo. Mas falou em tratamento, não sei se seria a sua pergunta, mas das doenças mentais, a gente associa logo ao psiquiatra, mas a gente também sabe que não é um serviço muito acessível, principalmente por questões financeiras. Então, como tratar esse paciente para evitar justamente que acabe em morte e não necessariamente seja com essa ida ao psiquiatra? Temos que pensar em doença como ela é. Se a gente tem uma circunstância em que uma pessoa que a gente ama começa a ter uma dor no peito, começa a ter uma agonia e começa a se sentir mal, a gente não pensa duas vezes. A gente pega a pessoa que a gente ama, tira todas as situações de risco que tem ao redor, chama o SAMU ou leva logo para o hospital, leva logo para o médico. Se chegar lá e eram só gases, opa, melhor ainda, mas se era um infarto, que é o que a gente fica pensando, a gente salvou a vida da pessoa que a gente ama. Da mesma forma, em relação aos sintomas ou sinais que são demonstrados para quem tem risco de suicídio, mudança de comportamento, dizer claramente, eu desejo morrer, eu tenho um plano para a minha morte, ter meios para a morte, ter circunstâncias de risco, aí a gente pega essa pessoa que a gente ama, com carinho, com cuidado, conversa com ela. Não tem problema perguntar se ela tem desejo de morte. Isso não faz aparecer o desejo de morte. Né? Tira o que tem de risco ao redor dela e leva para o médico. Não precisa ser na emergência um psiquiatra. É bom que seja um psiquiatra. Do mesmo jeito que se eu tiver um câncer de mama, eu vou preferir ser atendida por um mastologista, pelo menos um ginecologista. Mas se eu estou numa situação de emergência, naquele momento precisamos chamar o SAMU 192, ligar para o SAMU, como se fosse um risco de morte de qualquer outro motivo de doença. E aí a gente vai para o médico. O médico tem condição de fazer um diagnóstico, entender se aqueles pensamentos estão relacionados a circunstâncias de doença mental e encaminhar essa pessoa para o tratamento adequado. A gente pode não ter psiquiatra o suficiente, mas temos que cobrar dos setores públicos que hajam esses serviços. Nós temos que ampliar esse atendimento, principalmente por conta dessa circunstância do pós-pandemia, durante a pandemia e o pós-pandemia, em que o número de pessoas com doenças mentais vai aumentar absurdamente. Doutora, e para a gente encerrar, assim, a grande preocupação de se falar sobre suicídio, eu acredito que é o medo de incentivar de alguma forma, né, o chamado gatilho mental. Como tratar disso em casa, então, sem acabar dando uma ideia ou fornecendo esse gatilho? Como eu disse, perguntar não faz alguém pensar em suicídio. Se a gente observa mudanças de comportamento no nosso filho, no nosso marido, no nosso amigo, na nossa vizinha, não importa. A gente está ao redor de pessoas, a gente tem que cuidar um do outro. E nesse cuidado, perguntar não é um problema. Observar as mudanças de comportamento. Se está mais isolado do que seria esperado nesse contexto, se está passando por situações difíceis, se é uma pessoa, principalmente se tem uma doença mental já diagnosticada e que não está tratando, e se a pessoa já tentou o suicídio antes, abrir o olho, pode perguntar sim, isso não é um problema. O que a gente tem que tomar cuidado e atenção é pelos meios de comunicação. Às vezes tem informações que a gente chama de efeito Werther, em que as pessoas passam a replicar uma cena de suicídio estimuladas por ela, mas aí é um cuidado que a gente tem que ter na forma de imprensa comunicar, na forma dos meios de comunicação, de teatro, cinema, séries de TV, não importa, novelas, são cuidados outros, mas com os nossos nós podemos conversar, porque se a gente não sabe o que o outro está sentindo, a gente não sabe para onde direcionar o tratamento dele. Ok, doutora Sandra Peu, médica psiquiatra, muito obrigada. Com certeza falaremos ainda muito neste mês de setembro, Setembro Amarelo, sobre esse assunto. Obrigada, eu agradeço o convite e abrir a porta para esse tema tão delicado. Obrigada, doutora. E a regra é essa mesmo, sempre o diálogo, né, Luiz? E o Bora RN desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã.